Amados e queridos irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o evangelista Eduardo Pires. Sou cooperador na obra do Senhor na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Cubatão. Gostaria de compartilhar com você, nesse momento, uma porção da palavra do Senhor. Eu tenho um tema aqui que vamos falar o que fazer quando meu irmão pecar. Eu gostaria de ter como base o livro de Levítico, capítulo 19, versículo 16 e 17. Vamos fazer uma breve oração. Amado, querido, bondoso e eterno Deus, Senhor, em mais este momento, ó Pai, te peço, Senhor, perdão pelos meus pecados, me cobre, Senhor, com teu sangue, tem misericórdia de mim, Senhor, perdoa o consciente, o subconsciente, ó Deus, em nome de Jesus eu te peço perdão, Senhor, eu te peço, Senhor, que a tua palavra venha de encontro a cada coração, Senhor, que ouvir, Senhor, esta mensagem aonde estiver sendo pregada, Senhor. Deus, em nome de Jesus eu te peço. Amém. Queridos, vamos ter como base nesta mensagem o livro de Levítico, capítulo 19, versículo 16 e 17, nos diz da seguinte maneira: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Não aborrecerás o teu irmão no teu coração, não deixará de repreender o teu próximo, e nele não sofrerá pecado. Queridos, o que fazer quando o meu irmão pecar e eu ver aquela situação? Devo levantar uma contenda, uma fofoca daquele fato que eu vi? De maneira nenhuma. Não posso expor o meu irmão, porque ele é um representante de Cristo. Eu tenho que chegar nele e falar com ele a respeito do erro que ele está cometendo, à luz da palavra de Deus. Vamos ver o que a Bíblia diz também em Mateus capítulo 18, versículo 15. Mateus 18, versículo 15 nos diz da seguinte maneira. Mateus 18, o versículo de número 15 nos diz da seguinte maneira. Vamos lá. 18:15 de Mateus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende entre ti e ele, só se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo uma ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. Então a gente vê que a orientação aqui no livro de Mateus, quando Jesus falou aos seus discípulos, e Mateus deixou escrito, direcionado pelo Espírito Santo, era justamente o que já existia no Antigo Testamento, a orientação que o Senhor deixou para o seu povo, para que eles tivessem um norte, uma diretriz, para que eles entendessem e compreendessem a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que o homem se arrependa dos seus pecados, que ele venha a reconhecer o seu erro. Você sabia que uma das piores coisas que pode acontecer na vida de qualquer ser humano e de um cristão principalmente, é ele não mais se arrepender pelos seus pecados? Porque o cristão salvo, que é chamado hoje como filho de Deus, ele ainda peca, porque ele ainda está neste corpo físico sujeito ao pecado, até o dia que o Senhor vier e ele terá o seu corpo transformado pelo Senhor, pela vinda do Senhor, pelo cumprimento da promessa do Senhor. Mas enquanto o homem estiver neste tabernáculo, ou seja, neste corpo, ele é suscetível ao pecado. Mas ainda que ele peque, o Senhor é poderoso para perdoar os seus pecados. É por isso que todos os dias, todos nós temos que nos arrepender. Então, se um irmão comete um pecado, o que eu devo fazer?
Como diz aqui, ficou essa orientação já no Novo Testamento, lemos lá no Antigo Testamento, em Levítico 19, versículo 16, e lemos aqui em Mateus, no Novo Testamento, a qual Jesus, ensinando os discípulos, ele orientava de que maneira eles deveriam agir. E de que maneira eu devo agir se eu ver meu irmão pecando? Chegar nele e conversar. Não levantar um mexerico, como diz lá no Antigo Testamento, uma fofoca, uma contenda, expondo o irmão ou expondo a irmã ao ridículo, ao vitupério, à vergonha. Não, Deus não se agrada disso. O Espírito Santo não se agrada. Se o irmão pecar, devo chegar nele e conversar com ele e ganhar ele para Cristo e mostrar para ele. Lembra lá quando Davi cometeu o pecado, né? Que ele levou Urias à morte, o seu capitão da sua guarda, adulterou, claro, levando ele à morte, teve a esposa do falecido como sua mulher. Mas qual era o intuito dele? Era ele alcançar o prêmio dele, que era o pecado. Mas ele pensava que aquilo ia passar desatento, sem ninguém ver. De fato, ninguém, entre parentes, sabia. Mas Deus sabia. E o que aconteceu? Deus levantou o profeta Natã. E o profeta Natã chegou para ele falando sobre um assunto, dizendo que havia um homem rico e havia um homem pobre. E quando ele ali expôs, ele chegou à conclusão, Davi, e falou: este homem é digno de morte. Por quê? Porque havia um homem rico, tinha tudo, e ele quis a ovelha daquele homem pobre. E Davi disse: esse homem é digno de morte. Foi quando o profeta Natã disse para ele: pois bem, este homem é você, Davi. Por quê? Porque Deus havia revelado para Natã, e Natã, como profeta, ele tinha que entregar os oráculos de Deus, a revelação de Deus, para que houvesse arrependimento da parte do homem de Deus. Mas, pastor, Davi não era o homem segundo o coração de Deus? Sim, é por isso que nós falamos antes. Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas ele era suscetível ao pecado, assim como eu e você. É por isso que nós temos que reconhecer e sair. Aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Amém? Então, se o teu irmão, amado, pecar, se você souber o pecado que ele cometeu, chegue nele e converse. Se ele não quiser se arrepender, pega uma ou duas testemunhas e vai a ele e fala. Sabemos, claro, que temos nossos pastores, como eu tenho o meu pastor, que pastoreia tanto a minha vida quanto da minha esposa, da minha família. E nós precisamos sempre das orientações dos nossos pastores, porque os pastores nossos são aqueles que velam pelas nossas almas. Eles são responsáveis. Mas nós, como cristãos, devemos sim conversar com os irmãos que pecam, para que eles não se percam, para que eles cheguem ao arrependimento e para que eles reconheçam que Deus é misericordioso. Amém? Vamos seguir aqui. Lemos aqui então Mateus 18, versículo 15, e vou ler mais uma vez rapidamente. Ora, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o entre ti e ele só, e se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Amém? Vamos seguir aqui. O livro de Gálatas também, o capítulo 6, o versículo 1 nos diz da seguinte maneira, Gálatas 6:1: irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. O que é interessante é que quando Paulo fala aqui à igreja dos Gálatas, ele chama justamente a atenção daqueles irmãos que são espirituais, que oram, que jejuam, que consagram, que tem uma vida de evangelizar, mas que vê aquele outro irmão que cometeu algum deslize, algum pecado, alguma coisa, para que ele chegue naquele irmão e converse ele com mansidão. Por que Paulo fala isso sobre a mansidão? Porque Deus, ele conhece o coração, e Deus pesa o coração do homem. Sabe aquelas pessoas que quando vê que a outra errou, ela chega com sarcasmo,
sarcasmo, ela chega com cinismo, ela chega com a prepotência para falar a respeito do pecado dela, que ela cometeu, pois bem, é um perigo muito grande. Se porventura, querido, você tem passado por isso, aprenda a usar a sapatilha da humildade. Eu digo sapatilha porque é para onde nós devemos andar, da maneira que devemos falar como cristãos, para sermos reconhecidos como cristãos na maneira de nós falarmos e exercermos a misericórdia de Deus ao próximo. Lembra que a Bíblia diz? Eu tenho que ter a mente de Cristo. Se eu tiver a mente de Cristo, terei ações como Cristo teria, não de julgar, mas sim de liberar a misericórdia, o amor, o favor de Deus, aquele que carece. Então, se teu irmão pecar, se você chegar para conversar com ele, seja amável, fale com amor, porque quem cometeu o pecado foi ele. Quem está passivo da condenação é ele. Mas se aquele irmão, como Paulo fala aqui em Gálatas 6:1, ele cometeu um pecado, mas se eu também no meu coração eu agir de uma maneira prepotente, o Senhor, ele conhece o meu coração. E para que eu também não caia na mesma condenação que aquele irmão. Então, amado, se o irmão errou, se o irmão pecou, saiba de uma coisa: ore a Deus, peça, Senhor, a direção, e você fale sempre na direção de Deus. Amém? Aqui em Timóteo também, capítulo 5, vamos ver o que diz a palavra do Senhor aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, uma palavra rápida, mas com uma importância muito grande, irmãos. 1 Timóteo 5 nos diz da seguinte maneira, o versículo 11, vamos lá: mas não admitais as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. Além disso, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras, curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já alguns se desviaram após Satanás. Então a gente vê, irmãos, como Paulo fala aqui a Timóteo. Timóteo era um líder da igreja, era um pastor de igreja, só que era um jovem obreiro, mas que Paulo sempre orientava ele para que ele tivesse o cuidado com o rebanho que estava sobre a sua responsabilidade, dado por Deus. Foi Deus que colocou Timóteo nessa obra excelente, porque a obra do Senhor é excelente. Se você é um pastor, se você é um obreiro, se você é um dirigente de congregação, esta obra quem colocou na tua mão foi Deus. E Deus um dia vai requerer da tua mão isso. Então, tenha zelo, tenha cuidado de Deus sobre esse rebanho que está nas suas mãos. E aqui Paulo chama a atenção a respeito daquelas que eram viúvas, que naquele tempo dependiam da obra do Senhor para se manter. Então elas deveriam ser mulheres exemplo para todo o rebanho. Como falta exemplo nos nossos dias, amados irmãos, em nossas igrejas de um modo geral, no Brasil, no mundo, como falta mulheres virtuosas como Lloyd, né? A avó de Timóteo. Quer dizer, a gente vê ali quantas mulheres serviam na obra e eram um exemplo. Mulheres que cuidavam das roupas dos apóstolos, que tinham cuidado de cuidar da alimentação deles, se desdobravam. Isso é que falta muitas vezes em nosso meio. Muitas vezes o esposo ou a esposa morreu, nós seguirmos em frente, adorando a Deus, servindo ao Senhor, né? Nos dedicando, não se preocupando com esse mundo secular, porque uma hora o Senhor virá, e se Ele não vir, nós vamos embora, porque isso faz parte do ciclo da vida. Crescemos, desenvolvemos, multiplicamos e morremos. O ciclo da vida funciona assim.
Então, devemos ser o mais dedicado e mais fiel a Deus possível, nos desviando sempre da aparência do mal e sempre servindo a Deus com dedicação e amor. Amém? Então Paulo aqui ele chama atenção a respeito das viúvas que deveriam ter uma postura como mulheres cristãs de fato. Amém? Eu só vou ler mais uns 2 versículos aqui, Tiago também, capítulo 3, versículo 6, que nos diz da seguinte maneira. Tiago 3,6 nos diz assim: a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, inflamado pelo inferno. Nós vemos aqui, amados, que quando Paulo ele chama atenção e a respeito da língua, que é um órgão tão pequeno, mas que tem um poder de destruir muito grande, ou de botar incêndio. Tem um ditado que diz assim, que a verdade está calçando as botas, enquanto a mentira já deu a volta no mundo. Então, queridos, temos que ter muito cuidado quando falamos, para não sermos condenados por aquilo que falamos. Porque tem muita gente que está sendo condenado pelo que fala sem ter o conhecimento da causa de fato. Não conhece, fala por achar. Ah, mas eu já sabia, eu achava, eu tinha. Irmãos, não teve revelação de Deus, você não sabe de fato que é verdade, somente ore e peça a Deus misericórdia. A tua língua foi colocada na tua boca para você adorar, louvar e bendizer o nome do Senhor. Não para praguejar, não para amaldiçoar, mas sim para abençoar, sim para bendizer, sim para engrandecer o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Creia e examine isso na sua vida. Não deixe ninguém vir tirar a visão de Deus na tua vida. A tua língua que seja ungida por Deus e venha a ser uma bênção para todos aqueles que te ouvem, e o nome do Senhor será glorificado em tua vida. Então Paulo aqui chama, Tiago aqui chama atenção, sim, a respeito da igreja. Tiago, irmão do Senhor, exortando a igreja aqui a respeito da língua. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre nossos membros, quer dizer, entre o céu da boca e a parte do maxilar de baixo. Aí ele continua dizendo, e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, inflamado pelo inferno. Quer dizer, o inferno é a iniquidade, é os pecados, né? O mundo, né? Os desejos, os prazeres, né? Que saem tudo da boca. Da boca ela tem que proceder, é bênção. Deus é contigo, Deus vai dar vitória. Creia, meu irmão, Jesus vai te abençoar. Você é uma bênção, né? A gente sabe que as dificuldades que é, como é bom quando você dirige uma palavra de bênção sobre a vida de alguém, né? Que a pessoa pensa que você vai praguejar e você fala que ela é uma bênção, ainda que tudo pareça o contrário, ainda que de fato aquela pessoa, ela é uma pessoa difícil de lidar, mas é melhor nós abençoar do que amaldiçoar, né? Porque não adianta ninguém tentar feitiço contra o povo de Deus. Quem peleja na nossa frente, o nome dele é Jesus Cristo. Ele é Senhor e Rei. É Ele que manda, é Ele que faz, é Ele que pode. Então Tiago aqui exortando a igreja, ele chamava atenção para que eles tivessem cuidado com as suas línguas. Isso é que é lindo da história da igreja. Tiago, lá no início da igreja, ele exortando a igreja a uma santidade, a ter um cuidado com a maneira que falava e agia. Glória a Deus por isso. Vamos aqui seguir, eu vou ler aqui mais um versículo, 1 Pedro, eu tenho muita coisa, o tempo é pouco. 1 Pedro 4, versículo de número 5. 1 Pedro 4, versículo de número 5 nos diz da seguinte maneira: os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Então, querido, um dia todos os seres humanos terão que prestar conta de tudo o que falou. Porque tudo que falamos, nós que somos cristãos salvos, é anotado
pelo Senhor. E naquele grande dia teremos que prestar conta. Que nós venhamos a viver uma vida de submissão a Deus. Que nós venhamos a reconhecer a nossa pequenez, a reconhecer as nossas misérias, porque nós precisamos da graça de Deus a todo momento na nossa vida, a misericórdia de Deus a todo momento em nossas vidas, porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Que essa palavra ela possa entrar no teu coração, que essa palavra ela possa fluir em tua vida, que esta palavra de Deus ela possa gerar um efeito no coração desses que te ouvem. Guarde esta palavra, estude esses versículos, são poucos versículos, temos muito o que falar, só que o tempo é pouco, mas é uma palavra que veio ao meu coração e eu compartilho com você. Eu quero te desejar que Deus ele te dê força, que Deus te dê graça, para que a cada dia você consiga vencer o pecado e você venha a ser esta bênção de Deus para você, para a sua família e principalmente para o Senhor. Para que você seja um ganhador de almas, que vidas venham a Cristo. Eu peço para Deus, nesse momento, que através da tua vida, as vidas sejam atraídas para Cristo, como o ferro é atraído pelo ímã. Que as almas perdidas, cativas e oprimidas, sejam atraídas para Cristo através da tua vida, pelo poder do nome de Jesus. Amém? Que a palavra de Deus, quando sair da tua boca, que venha a ser uma labareda de fogo, e que as pessoas venham a sentir a presença de Deus através da tua vida, e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Vamos fazer mais uma oração agradecendo a Deus. Amado, querido, bondoso, eterno Deus, em mais este momento, ó Senhor, eu te agradeço por esta palavra, pela tua palavra que é viva, que é poderosa, tua palavra que liberta o cativo, que cura o enfermo, que fortalece o fraco e que levanta o caído. Senhor, eu te peço neste momento pela vida deste irmão, desta irmã, desta pessoa que ouve, ó Pai, este vídeo e vê este vídeo, ó Pai. Senhor, realiza uma grande obra na vida dele e dela, que a tua palavra venha encontrar guarida, Senhor, neste coração, e que a tua palavra venha surtir o efeito que lhe apraz. É o que eu peço a ti, Pai Santo, no nome de Jesus. Amém, amém, Senhor Jesus. Deus te abençoe e que Deus te fortaleça em nome de